E aí, terceiro ano, o tema de hoje é as empresas multinacionais e transnacionais. Essa é a segunda aula do PET 7 e vocês vão estar podendo me acompanhar na apostila de vocês a partir da página 70. A expansão das multinacionais e as principais empresas multinacionais. Aposto que você já teve contato ou tem contato, pelo menos com uma dessas empresas que está aqui do lado. Eu tenho certeza. Então, pessoal, as empresas multinacionais, elas são empresas que atuam em vários países, ou que não, mesmo que não tenha sede em vários países, elas expandem suas atividades para um território além das fronteiras, né? Por exemplo, uma empresa brasileira, para ela ser uma multinacional, ela tem que expandir para o exterior, além das fronteiras brasileiras. Sua multiplicação está diretamente relacionada com a consolidação do capitalismo financeiro e informal. O que é a consolidação, né? Quando o capitalismo foi concretizado, que teve início após a Segunda Guerra Mundial, viu, pessoal? E a primeira empresa multinacional, ela foi uma empresa indiana, fundada em 1600, há muito tempo, né? Aí há 420 anos atrás, com o Oriente durante 200 anos. Eles eram responsáveis por um monopólio do comércio. Mas a expansão das empresas multinacionais, ela só teve início mesmo, só se concretizou nos meados aí do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, como eu disse para vocês. E as multinacionais, elas podem entrar num país de várias formas. E algumas entram por distribuição das mercadorias, a expansão de seus mercados, outras pela instalação de filiais, de fábrica, né? Ou até pela migração mesmo completa de uma sede. Eu tenho uma sede da minha empresa aqui no Brasil, mas eu quero mudar ela lá para os Estados Unidos. Então também é um tipo de expansão, né? Uma forma de entrar em outros países. Algumas delas, para evitar o pagamento de tarifa, né? Para evitar um imposto, uma tarifa alfandegária, eles optam por instalar suas fábricas em outros países, mas deixam suas sedes em um território de origem, né? Mantendo a produção máxima do mercado consumidor mais próximo aí e a administração próxima dos grandes espaços de poder econômico. Como, por exemplo, a Coca-Cola, ela é americana, né, dos Estados Unidos, a sede dela é americana, mas ela se expande em vários países, no quais são países emergentes, né, que são países ainda não considerados desenvolvidos, então ali eles têm um maior lucro também, mas também deixa a sede nos Estados Unidos, né, que é a potência econômica, então vai ter um melhor aproveitamento para a empresa em questão global mesmo. Esses países emergentes, eles são países que representam alto potencial de desenvolvimento, como no Brasil, na Rússia, na China, na África do Sul, mas não são países considerados desenvolvidos. Compreende, pessoal? Passa aqui. Agora, as empresas transnacionais. Aposto que vocês também já tiveram contato com uma dessas aqui, né? Eu já tive vários Nokias na minha vida, né? McDonald's, tive contato, mas depois que eu comecei a morar em Poços, mas é conhecido mundialmente, né? Aposto que vocês também já teve um contato mais próximo. E essas empresas transnacionais, pessoal, elas são grandes empresas e muitas corporações, e muitas
em muitos estabelecimentos e de todas as formas. Em todos os países que vocês prestarem atenção, que vocês pesquisarem, pelo menos vai ter uma corporação dessas marcas. Elas possuem filiais em diversos países, ultrapassando os limites físicos das fronteiras de seu território de origem. A maioria delas tem sua sede oficial nos países de industrialização pioneira, localizada geralmente no hemisfério norte, viu, pessoal? No hemisfério norte é onde tem a maior migração de empresas que buscam aí esse país pela industrialização pioneira que existe neles. Enfim, vamos respirar. O que se resume aí, né? Essas empresas de países desenvolvidos, por exemplo, como a Coca-Cola, ela acumula um grande capital durante todo o ano, né? Ao longo de vários anos, e investem esse capital, esse lucro em novos negócios, né? Instalando filiais em novos países emergentes, né, pessoal, como eu já disse, utilizando uma mão de obra mais barata, um imposto mais barato, o que faz com que seus lucros só aumentem, né, consideravelmente. E como funciona essas transnacionais? Essas empresas transnacionais, elas padronizam os produtos e atendimentos. Por exemplo, se eu vou comprar um tênis da Nike aqui no Brasil, eu vou comprar o mesmo tênis. Lá no Japão eu vou ter um atendimento parecido um com o outro, para que haja essa mesma qualidade, né, em qualquer lugar do mundo. Então, as empresas transnacionais, elas padronizam essas regras aí, né, para que haja essa mesma qualidade. E as diferenças entre a multinacional não tem muita diferença, né, pessoal? Porque o termo multinacional ele não se aplica corretamente, pois quando se diz multinacionais, aposto que dá a entender que ela atua em mais de um país, por todo o globo, né? E o que não ocorre na prática, mas o termo transnacional é o que se aplica corretamente a essas empresas, por ser algo que transpassa as fronteiras de origem ou transita entre essas nações, mas ela pertence a uma só nação. Compreende? Por exemplo, a Coca-Cola, ela transita em todos os países, mas a sede dela é uma só. Com isso, esse termo, né, transnacional, ele se aplica melhor à realidade. Aqui nas atividades, primeiramente, prestando bem atenção, né, pessoal? No número 1, de acordo com essa tirinha ao lado, vocês vão assinalar qual a questão mais se adequa a esse acontecimento, né, dessa tirinha. Na 2, vocês vão caracterizar e citar exemplos de empresas denominadas multinacionais, né, após a Segunda Guerra Mundial. Na 3, vocês vão assinalar a alternativa incorreta, prestando bem atenção para vocês não errar, referente às características das empresas multinacionais e transnacionais. E na 4, vocês vão falar qual a importância dessas empresas no cenário atual da nossa economia hoje, né, pessoal? Atualmente, no meio dessa pandemia, né? No meio de tudo que está acontecendo, o aumento do dólar e tudo que está acontecendo, vocês vão relacionar qual a importância que essas empresas estão tendo atualmente. E a 5, onde está sediada a maioria das companhias multinacionais. Um pouquinho aí atrás do vídeo, né? Ali por meio da aula eu citei isso, mas também tem na apostila de vocês. Espero que eu tenha ajudado. Eu coloquei aí os exemplos da Coca-Cola, né? Porque eu sou apaixonada, não indico, mas é uma das empresas multinacionais mais conhecidas aí para todo mundo. Muito obrigada, pessoal, pela aula e até a próxima.